Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Imediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Este programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Eu estou aqui para poder falar de um assunto que não é simples, como nada que o Conteúdo Concreto traz para vocês, mas que é muito necessário a gente trabalhar. A gente vai falar sobre drogadição, dependência de drogas e o que isso representa hoje no contexto que a gente está vivendo aí e no contexto pessoal, né? No contexto de saúde, etc. Eu estou aqui com o Dr. Paulo. Tudo bom, Paulo Teles? Tudo tranquilo. Tranquilo? Paulo Teles é do NEPAD, não é isso, Paulo? Isso. Fala pra gente um pouquinho aí como é que é o NEPAD, o que é o NEPAD? Bom, o NEPAD é uma instituição da UERJ, tá? Um núcleo da UERJ, foi criado em 1986, ou seja, tem uma boa estrada, né, percorrida. E a ideia do NEPAD é o tratamento de pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, tá? Nós não tratamos quando a pessoa tem um problema único da questão do álcool, tá? Mas quando envolve alguma substância que a pessoa use e tenha problemas com ela, sem ser só álcool, pode estar até associado ao álcool. Esse é o nosso público-alvo para tratamento, prevenção, né? Não só diretamente os usuários dessas substâncias, como também a questão dos pais, familiares, enfim, a gente tem toda uma estrutura para dar apoio a esse entorno do usuário, que é importante também no tratamento dele. Caramba! E a gente está aqui também com o Dr. Felipe Fortes. Fala, Felipe, você veio de onde? Tudo bom, Kleber? Eu vim de Porto Alegre, por isso que o meu sotaque é assim, tá? Não pode... E aqui na UERJ você é do NESA. Exatamente. Me diz qual é o teu trabalho no NESA. Então, eu sou um médico ebiatra lá, né, que trabalho no NESA. O NESA é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, um núcleo aqui da universidade também, né, que existe desde aí da década de 70 também, que trabalha com pesquisa, ensino, extensão, assistência, né, em relação à questão da juventude, adolescência e juventude. Vocês viram que ele usou uma palavra difícil, né, gente? Como é que é? O quê? Ebiatra. Ebiatra. O que é um ebiatra, gente? É o médico da EB? O ebiatra é o clínico de adolescentes, né? Enfim, existe o médico ebiatra, o odontólogo ebiatra, o enfermeiro ebiatra, enfim. Caramba, show! Aí Não tá é? vendo, gente? Ebiatra. Agora eu tô pensando seriamente em procurar um ebiatra para mim. Vou ver se flui. E para deixar vocês ainda mais felizes, por último, não menos importante, está aqui o meu companheiro de microfone, Roberto Rodrigues. Fala, Roberto. Excelentíssimos amigos. Muito bom estar aqui. Eu quero dizer pra você uma coisa, eu já tô viciado nesse podcast. Vai ter que passar por um processo aí. Gente, é isso, né? A gente tá aqui um pouquinho para conversar sobre esse tema. É um tema que a gente até falou aqui em off, espinhoso, né? Como muitos temas são. A ideia da gente hoje é trazer um pouquinho de luz a isso, né? Trazer um pouquinho de clareza para o nosso ouvinte do que é essa questão da dependência, do que é possível fazer e do que é impossível para nós, né? Me diz uma coisa, gente. Eu queria conversar um pouquinho só para a gente poder definir. O Paulo estava falando agora sobre drogas lícitas e ilícitas. Essa diferença, ela é feita também na hora de você atender a pessoa? Se a pessoa tem um problema de álcool, de cigarro, ela não é atendida no NEPAD, é isso? Não. Essa separação não é a separação que a gente faz, tá? Nossa separação é só uma questão de espaço para tratamento de certo segmento que está buscando ajuda, tá? O número de serviços que oferece tratamento a usuários de álcool com problemas desse uso é relativamente muito maior do que o espaço que pessoas que fazem uso de outras drogas e têm problemas com ela no nosso meio. Então, a questão é, se nós abríssemos a porta indistintamente para todos os tipos de uso, tá? O uso de álcool ia superlotar os nossos espaços de tratamento, tá? E nós não íamos ter espaço para esse tipo de clientela, entendeu? Que faz uso de outras medicações, outras drogas, tá? Então a gente abriu esse espaço e preservou esse espaço justamente para esse tipo de usuário, tá?
É assim, eu acho que a parte mais delicada da tua pergunta, né, é se existe alguma diferenciação. Eu diria que, a princípio, não existe uma diferenciação em termos do tratamento, em termos do processo de uso, ou em termos do processo de desarmonia desse uso, tá? Em relação a quem usa, ao usuário, tá? O que existe muito mais a gente vai analisar esse processo e tentar ajudar a pessoa que busca essa ajuda. Tá, enfim, mas não há uma distinção necessariamente qualitativa, entendeu? Entre uma droga que seja lícita e uma droga que seja ilícita. Até porque a questão de licitude ou ilicitude, ela depende muito da cultura que você está. Claro. Né? Quer dizer, você está aqui, certas drogas são lícitas, certas outras não são. Você vai para o Oriente Médio, a coisa quase que inverte, né? O álcool é proibido, certos canabinoides são permitidos. E essa questão da proibição é uma questão em evolução também, né? Você vê que antigamente os Estados Unidos tinham uma proibição radical à maconha, hoje em dia já é tolerada em grande parte até a maconha, o uso recreacional já é tolerado em grande parte dos estados. Então, quer dizer, essa questão do ilícito ou do ilícito, entendeu? Não é muito um critério divisor de águas para o tratamento, digamos assim, para a questão do tratamento dentro do NEPAD. Isso agora me lembrou de uma coisa aqui, que é a questão do álcool com a adolescência. Felipe, você que trabalha no NESA, que cuida de adolescentes, como é que essa coisa, realmente existe uma grande quantidade de jovens que estão viciados em álcool? Vocês têm isso lá? Como é que tá isso lá? Então, Kleber, eu até ia puxar esse assunto aqui, na verdade, voltando um pouco sobre a questão das drogas lícitas e ilícitas, né? Que o Paulo bem lembrou, que essa é uma questão conceitual, que eventualmente pode até ser fluida, dependendo do momento, né, cronológico que você está na história, Claro. da humanidade. Mas lembrar que atualmente, né, no nosso país, todas as drogas na adolescência são ilícitas, né? Ter essa lembrança, verdade, né? É isso mesmo. E isso já fala dessa tua pergunta, né? Assim, como que tá o uso de drogas dos jovens, né? Enfim, eu diria que isso é muito interessante, né? Porque a maioria dos pais, enfim, das pessoas que cuidam dos adolescentes, né? Que estão no entorno dos adolescentes, pais, educadores, nós, né? Sociedade em geral, a gente se assusta muito com as drogas, né, assim, ditas ilícitas na fase adulta, né? E o álcool acaba, por conta da sua licitude para a fase adulta, né, e da sua permeabilidade na sociedade, enfim, acaba sendo um pouco mais tranquila, digamos assim, né, o permeio dessa substância na família, nos convívios, né, sociais, etc. E aí, obviamente, o uso de álcool na adolescência é muito alto, né, assim. Eu diria que, como saúde pública, é um problema muito maior do que outras substâncias, por exemplo, né? Enfim, a mídia gosta muito de falar sobre o crack, né? Que é um grande problema, e realmente é um grande problema, obviamente. Mas, se a gente botar assim numa balança, né? O álcool como saúde pública, ele tem muito mais, afeta muito mais, né? A saúde da galera do que, por exemplo, essas duas substâncias, né? Enfim, não diminuindo nenhuma nem outra, né? Dizendo que uma é mais importante ou menos importante que a outra, mas, do ponto de vista estatístico, né? Os jovens tomam muito álcool. Alguns estudos da OMS dizem que eles usam isso com cada vez mais precocidade, né? Assim, uns estudos aí de 2017 diz que os jovens começam a tomar álcool no Brasil com 10, 12 anos, né? Caramba. E é justamente por essa possibilidade, né? Assim, então, assim, eu costumo muito falar, assim, né? Quando eu falo para pais, para jovens, né? Ou nas escolas, né? Como que é pra você usar álcool com seu filho de 15 anos em casa, né? Que é uma coisa muito comum, né? Vou começar, né? Tomar uma cervejinha com meu filho, vou ensinar ele a beber, né? É verdade. E como que é isso, né? Você percebe que você tá infringindo uma lei, né? Qual é a mensagem subliminar que você passa pro seu filho, né? Sobre isso, né? Isso acaba sendo um problema muito grave, né? Essa questão do legal, Beto, como é que esbarra nisso? O Roberto é advogado e pode falar um pouquinho disso. Como é que essa coisa da licitude, da ilicitude, isso no direito fala da pessoa ou fala do que a sociedade precisa? Não, na verdade, a Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, ela se remete à Portaria 344 do Ministério da Saúde, né? E lá você tem elencadas as drogas que são ilícitas. Então, assim, a lei, ela passa por um processo legislativo que é constitucional e tal. Os deputados e senadores têm que discutir e aprovar, né? E nós temos a Lei de Drogas, que, como eu já falei. Agora, a portaria, ela pode ser modificada com mais facilidade, porque é algo do executivo. Não me parece que o executivo atual tenha muita disposição de reduzir o número de drogas ilícitas, né? Do tipo liberar o uso dos canabinoides, né?
e de forma que seja mais tolerado no Brasil. Mas, de qualquer maneira, hoje essas drogas recebem um tratamento diferenciado e você, claro, vai ter aí diversos crimes, associação para o tráfico e tal, até o próprio consumo. Inclusive é interessante porque o artigo 28 da lei, que fala sobre o consumo, né, para uso próprio, é curioso porque ele não prevê uma pena privativa de liberdade, nem uma pena restritiva de direitos, ele prevê uma pena de advertência. É curioso, então até disseram, não, olha, descriminalizaram o uso das drogas. E aí depois veio a jurisprudência dizendo que não, permanece, né, o porte para consumo próprio continua sendo crime e tal. Mas a gente tem aí, como até o doutor já falou anteriormente, países muito próximos que já estão abrindo, né, as suas legislações para permitir o consumo até recreativo da maconha, por exemplo. Como é que é isso, Paulo? Para vocês do NEPAD, como é que você atua nessa pessoa que está comprometida de alguma maneira com o uso de uma droga ilícita? Olha, a questão da ilicitude, para mim, é assim, eu não vou tentar responder tudo, mas eu diria que é muito mais um complicador do que alguma coisa que ajuda, tá? Quer dizer, a questão da ilicitude, a gente tem ideia de que essas leis são eternas, tá? Essas leis são muito recentes. No início do século passado, há menos de 100 anos atrás, não havia qualquer proibição para o uso de canabinoides, tá? Não existiam restrições legais a esse uso, né? E o que a gente vê a partir de um certo momento, especialmente esse início do século XX, né, é que as drogas vão ser colocadas no rol das ilícitas ou lícitas muito mais por interesses econômicos, comerciais, questões de preconceito ou questões de lidar com certas parcelas da população, tá? Do que efetivamente alguma questão ligada à saúde pública, tá? Ou ligada à saúde do indivíduo. Felipe, me diz uma coisa, um adolescente ele tem mais propensão a ser dependente de droga? Essa pergunta é interessante. Eu acho que não é a adolescência que é mais propensa ao uso de substâncias, não, né? Assim, acho que a questão do uso compulsivo, né? E aí a gente pode falar de vários tipos de uso, né? Na verdade, o uso que nos preocupa é o uso que começa a afetar a sua vida, né? Começa a atrapalhar o seu... Desfuncionalizar. Exatamente, né? Então esse uso que a gente pode chamar de vários nomes, né? Mas eu vou chamar aqui uso de compulsivo. Ele tem mais a ver com o indivíduo e as suas peculiaridades individuais de cada um do que com a adolescência em si, né? É claro que a gente tem uma questão sistêmica interessante que é quem a mídia interessa ofertar a questão de uso de substâncias, por exemplo, né? Obviamente são pessoas mais jovens, né? Porque na adolescência você começa a experimentar as questões da vida adulta e você tá justamente nesse momento de experimentação, de perceber, né, o que é legal, o que não é, de formar sua personalidade, de pensar o que você gosta na vida ou não. E aí você tem essas atitudes mais experimentativas, digamos assim, né? Logo você fica um pouquinho mais vulnerável a riscos, mas, enfim, faz parte do desenvolvimento humano, é importante, né? Você ir, testar, às vezes até quebrar um pouco a cara. Só que nesse momento também, quem trabalha com isso, digamos assim, trabalha entre aspas, né? Com drogas, substâncias, lícitas na vida adulta ou ilícitas, enfim, tá muito atento a isso, né? Então se a gente for pensar, quando existiam propagandas de cigarro na televisão, né? Que hoje ainda bem não tem mais, né? Por uma legislação não tem mais. Bom. A gente evoluiu nisso. Uhum. Eram todas voltadas para o público jovem. Para além disso, né? É muito mais vantajoso você ofertar para que a pessoa use cigarro mais tempo na vida do que menos tempo na vida, é claro, né? A indústria percebe isso. O que nós temos hoje em dia, por exemplo, talvez, propagandas de álcool na televisão, né? As propagandas de álcool são voltadas para o público adulto jovem, né? E juventudes, né? Em geral, né? Então eu acho que tem esse contexto, né? É a experimentação da adolescência, da juventude, que é normal, que é saudável, né? Que aí a gente deixa um pouco mais vulnerável, inclusive, por uma coisa, né, dessa coisa da saúde pública mesmo, né, de não cuidar, por exemplo, como a gente já cuidou do cigarro e falando do álcool, por exemplo, né, enfim, a gente acaba falando do álcool, que é uma coisa que preocupa bastante. Então, gente, é muita coisa pra falar, o relógio não é meu amigo, né, o pessoal já tá me olhando, a gente vai ter que parar o nosso papo, um outro dia a gente volta, mas você tem muita coisa pra pensar, você que tava ouvindo aí o conteúdo concreto, eu queria agradecer aí ao Felipe, agradecer ao Dr. Paulo também, agradecer ao Roberto Rodrigues, meu parceiro, por esse papo maravilhoso. Se vocês quiserem interagir depois, manda carta para o rádio, faz qualquer coisa, que a gente continue essa pauta em outro momento. Foi muito bom estar com vocês, fiquem com Deus e até a próxima.
Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.